Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o quarto encontro deste processo de formação musical, deste processo de formação pessoal, de construção de pensamento musical, de enriquecimento da nossa bagagem musical para exatamente nos posicionarmos como confeccionadores, como criadores de arranjos. Nos dois encontros anteriores, fomos convidados a apreciar duas grandes manifestações musicais: a música gregoriana, o canto-chão, e um exemplo da música contemporânea, século XX. O que parece que seriam oposições, na verdade, se complementaram. O que é comum dentro do canto-chão e da melodia do Abismo dos Pássaros? A ideia da criação melódica. A proposta hoje é falar de contraponto. E olha que ideia interessante, que as melodias serão formadas por punctos, pontos. E eu vou olhar o ponto de cada melodia em relação a um outro ponto. Punctus contra punctus, que veio o contraponto. Significa aquela ideia do canto gregoriano, monódico, homofônico. Ele, no início do segundo milênio, por volta de 1100, começa a cansar e a cultura ocidental se vê impulsionada a criar sonoridades simultâneas. E como fazer isso se não havia uma teoria específica para isto? Começam a se constituir centros de estudos musicais na Europa, as escolas, dentre as quais uma das mais famosas é a Escola de Notre-Dame, de Paris, na França, e que a partir dessas escolas nós teremos as primeiras experiências realmente sólidas de punctus contra punctus, que serão formados pontos contra pontos a partir de 2, 3, 4, inúmeras melodias simultaneamente. Ali é interessante a gente pensar que talvez a primeira experiência que surgiu teria sido cantar uma melodia enquanto outra pessoa ou um instrumento pudesse manter uma nota constante, o que a gente chama hoje de pedal e que na época era chamado de bordão. Você fica executando uma única nota, de preferência a nota que em torno dela gravita a melodia, e você com isso você vai ter a construção pela primeira vez de intervalos harmônicos. Isto é, se eu começo do uníssono e a melodia vai, vamos dar como exemplo Dó. Uma pessoa vai cantar Dó continuamente. Se a melodia começa no Dó, sai do uníssono. Ao ir para o Ré, ouviremos um intervalo chamado intervalo de segunda maior. Intervalos simultâneos são chamados intervalos harmônicos. E essa é a base para o punctus contra punctus. Uma nota contra a melodia da outra. Uma talvez experiência anterior
a esse pedal, a esse bordão, era a prática da mesma melodia cantada num intervalo de quinta superior. Neste caso, nós não temos uma ideia de duas melodias diferentes, e sim da mesma melodia cantada nota com nota, palavra com palavra, apenas soando uma quinta. Por que a quinta? A quinta é o intervalo justo, é um intervalo perfeito. Essa teria sido a primeira grande experiência, e por muitos anos, por centenas de anos. E é o que se chamou, que se chama hoje, quintas paralelas. Talvez essa experiência de tantos anos executando quintas paralelas tenha determinado a regra de ouro do contraponto e da harmonia: proibir quintas paralelas. Muitos séculos fazendo isto, é claro, teremos uma resposta contrária. Ao nos libertarmos das quintas paralelas, nós precisamos desenvolver e consolidar processos melódicos. E a melodia condutora, a melodia base do contraponto, chama-se cantus firmus. É neste momento da história da música em que se estabelecem três movimentos melódicos. O movimento paralelo, que já vinha do canto gregoriano. O movimento oblíquo, que vem exatamente daquela ideia de um pedal, de um bordão, aonde uma outra melodia se move enquanto uma fica parada. A esses dois movimentos, nós temos o que chamamos de movimento contrário das melodias. Se uma melodia está subindo, a outra deve fazer o movimento descendente. Ouviremos agora um exemplo, e poderemos apreciar também escrito, do que é o primeiro exercício teórico do contraponto, que é chamado de primeira espécie, onde uma nota soa contra uma outra nota. Na segunda espécie, nós teremos a presença da dissonância dentro do contraponto. Não a dissonância no tempo forte, no apoio, mas a dissonância como um elemento de impulso melódico
e harmônico. Então, na segunda espécie, nós temos duas notas contra uma nota. Na terceira espécie, nós teremos agora uma ampliação do movimento harmônico produzido pela segunda espécie, que é 4 notas contra uma, aonde teremos mais elementos dissonantes e vários elementos melódicos que irão aparecer dentro dessa composição, como a bordadura, a nota de passagem e todos os elementos que depois serão incorporados pelo sistema tonal na estruturação da harmonia. Quarta espécie. Aqui entra uma das características fundamentais do contraponto no que se toca à questão da dissonância. Como trazer a dissonância para o apoio? E aí é muito claro a regra da quarta espécie. Eu tenho que preparar a dissonância no impulso anterior, criar a dissonância no apoio e resolver essa dissonância no impulso. Com isso, eu trago uma outra dimensão, uma outra possibilidade sonora para a construção harmônica, que até então parecia extremamente equilibrada, através de intervalos consonantes, e aqui a dissonância consegue ter o seu papel principal. Por fim, quinta espécie é o que chamamos de contraponto livre, onde nós poderemos unir todos os elementos apresentados na primeira, na segunda, na terceira e na quarta espécie. Aqui
é o grande momento de criação e de exploração da tua linguagem musical por excelência. E a partir dessa possibilidade, a criação musical de peças e materiais, então, com a tua característica pessoal de criador.